Bom dia, segundo ano. Dando continuidade ao nosso assunto sobre as cidades de Recife e Olinda, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os pontos turísticos das cidades de Recife e Olinda. Vocês sabem o que é ponto turístico? Ponto turístico é um local visitado pelos turistas, pessoas que vêm de outras cidades e por nós, moradores da cidade. São locais que têm muita importância para a história e para a cultura da cidade. Então, hoje, nós vamos aprender alguns pontos turísticos das cidades de Recife e Olinda. O primeiro ponto turístico que nós vamos aprender é o Convento de São Francisco, que fica localizado na cidade de Olinda. Como já havíamos estudado antes, as cidades de Recife e Olinda, elas possuem muitas igrejas e todas elas têm a sua história. A história do convento de São Francisco se inicia no ano de 1577, quando foi solicitado a sua construção para receber os frades que vinham de Portugal para morar no Brasil. O convento faz parte de um conjunto de construções católicas que são muito importantes para a história da cidade de Olinda. Nele tem uma estrutura que é feita de pedra que foi retirada dos arrecifes, aqueles paredões de pedra que nós vemos muito no mar. E uma coisa que chama muita atenção no convento é a parte interna dele, que dentro existem estruturas feitas de madeira, pinturas, tem paredes com azulejos portugueses, então chama muita atenção por ser bonito e ser antigo, né? As paredes têm histórias para contar, não é verdade? Então, além de tudo isso, ainda existe uma biblioteca com peças raras, peças de mais de 500 anos, e foi nele, no convento e igreja de São Francisco, que foi instalada a primeira biblioteca pública de Pernambuco. Fora isso, o convento ele é o mais antigo do Brasil. O Centro Histórico de Olinda foi fundado em 1535 pelos portugueses. A sua história está ligada à produção do açúcar. Ele também é chamado de Cidade Alta e conhecido pela população pernambucana e pelos visitantes por causa das suas ladeiras, das suas casas coloridas, das igrejas católicas e também do Alto da Sé. É no Alto da Sé que a gente tem uma vista panorâmica das duas cidades, de Recife e Olinda, uma vista privilegiada que a gente pode ver e identificar essas duas cidades. Também no Alto da Sé, podemos visitar dois lugares importantíssimos para o turismo de Olinda. A Casa dos Bonecos Gigantes, aqueles bonecos que só saem na época de carnaval. Ele gosta de subir e descer as ladeiras de Olinda, animando o povo. E também a Catedral da Sé, a maior igreja quientista. Por que quientista? Porque ela foi fundada nos anos de 1500. Ela também é a igreja mais antiga de Olinda. Não podemos esquecer que o Centro Histórico de Olinda, ele foi tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Isso. E preservado pelo IPHAN. O que significa IPHAN? IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Outro ponto turístico que vamos estudar é o Marco Zero, que na verdade ele é chamado de Praça Barão do Rio Branco. Essa praça é um dos principais pontos turísticos históricos mais importantes da cidade do Recife. E ela está localizada na Avenida Alfredo Lisboa, no bairro do Recife. E foi neste local que surgiu a cidade de Recife, ali próximo ao Porto, durante o século XVI, por volta de 1561. E por ser o local inicial do surgimento da cidade, ele é chamado de Marco Zero, Quilômetro Zero, e a medição oficial de distância rodoviária local é feita a partir deste ponto, deste Marco Zero. Agora vê que legal! Quando a gente vai viajar para outro estado, a gente tem a marcação de distância a partir deste ponto. Muito legal, né não? Esta praça, ela é muito movimentada. Movimentada porque tem pontos culturais, como museus, tem artesanatos, tem bares, tem restaurantes, As pessoas vão para passear com suas famílias, para encontrar seus amigos, para andar de bicicleta ou de patins, ou seja, fazendo algum esporte, E além desses encontros, durante o período de carnaval, eles se reúnem nessa praça e eles vão fantasiados, para cair na folia. Nela também tem o busto do Barão do Rio Branco, como palacetes e a vista belíssima do Rio Capibaribe. Parque das Esculturas de Brenan. E ele fica localizado em frente ao Marco Zero, em um dique lindo. Ele é maravilhoso. Esse parque, ele é um museu a céu aberto. Ele tem umas obras de um renomado artista plástico daqui de Pernambuco, que é Francisco Brenan. Ele faleceu em 2019, com 92 anos, mas ele deixou tanta coisa bonita pra gente ver que vocês vão ficar encantados. E o Parque das Esculturas, ele foi inaugurado no ano de 2000 para se comemorar os 500 anos do Brasil. E lá a gente pode observar várias esculturas lindas que vocês vão ficar encantados. Lá tem ovos, tartarugas, maçaricos, sereias e muito mais. A obra que o pessoal mais gosta, a mais famosa, é essa aqui, Ela é a Torre de Cristal e ela é feita toda de argila e bronze. E ela mede 32 metros. Imagina o tamanho dessa torre. É encantadora, vocês vão amar. Porém, infelizmente, algumas obras nesse parque foram roubadas. Essas duas aqui, o pelicano, a serpente marinha, elas já não estão mais lá no parque, porque alguns vândalos roubaram. Por isso que temos que cuidar da nossa cultura, dos nossos pontos turísticos, não é? E hoje, esse Parque das Esculturas, que é tão famoso, ele está em reforma, mas logo em breve a gente vai conseguir visitá-lo e aproveitar todas as maravilhas que ele tem. Outro ponto turístico é a Ponte Maurício de Nassau, que está localizada no centro de Recife, ligando os bairros de Recife e Santo Antônio. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que esta ponte é a mais antiga do Recife? Sim, ela é a mais antiga. A sua construção foi começada em 1643 e quem mandou, foi o conde holandês Maurício de Nassau, e que foi feita para expandir o comércio e para fazer um pedágio, para assim obter mais lucros.
Agora, essa ponte ela tem uma curiosidade. Ela não é como a gente conhece hoje. Ela, primeiramente, foi construída em madeira e pedra. Olhem a foto dela aqui. E ela recebeu o nome de Ponte do Recife. Agora, o que aconteceu? Passando alguns anos, ela teve algumas reformas. Mas como essa estrutura era muito precária, de madeira e pedra, ela não aguentou e cedeu, ela caiu. Então começou a construção de uma nova ponte, que recebeu o nome de Ponte 7 de Setembro. E essa ponte agora, ela é de ferro. Olhem a foto dela aqui do meu ladinho. Mas ela foi feita com material de péssima qualidade. E por causa da maresia e da ferrugem, ela acabou corroendo a estrutura totalmente da ponte. Então, novamente, ela passou por outra reforma, sendo inaugurada com o nome que conhecemos hoje, Ponte Maurício de Nassau, em homenagem ao primeiro construtor, o Conde Maurício de Nassau. Esses foram alguns dos pontos turísticos que a gente aprendeu hoje. Agora, a gente vai para a melhor parte. Vamos fazer uma atividade em grupo. Vamos separar 5 grupos na sala e vamos recriar esses pontos turísticos em forma de mosaico. Cada grupo vai ficar com um ponto turístico. E eu quero que vocês recriem bem bonito, caprichem bem muito, porque a gente vai expor no mural da escola para todo mundo ver o nosso trabalho. Mãos à obra, vamos lá, pessoal?